Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Nós chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Na aula de hoje vamos falar de transformações, funções de variáveis aleatórias. Vamos para a aula? Vamos lá. Funções de variáveis aleatórias. Transformações de uma variável aleatória. Nós queremos transformar uma variável aleatória em uma outra variável aleatória. Inicialmente, considere as seguintes variáveis aleatórias. Você vai ter uma variável aleatória x, que assume valores do espaço amostral, a um conjunto que eu vou chamar de R de x, que é subconjunto do conjunto dos reais. Nós teremos uma outra variável também, h, que assume valores em Rx ao conjunto em Ry, que também é subconjunto dos conjuntos reais. Tá ok? Veja a figura. Aqui nós temos o espaço amostral, ele assume os valores no espaço amostral com a função x, que é a variável aleatória. E aí responde no R de x. E depois do R de x, vai para o R de y com h. Eu quero fazer essa transformação direta, quer dizer, do espaço amostral S para o R de Y. Então, na realidade, eu vou criar uma função que eu vou chamar de h de x. Ela vai ser a composta entre h e o x. Vai do espaço amostral ao R de y. Isso quer dizer que nós vamos ter essa fórmula aqui, ó. Y é igual a h de x. É uma função da variável aleatória x. Uma composta entre h e x. Ora, já que isto é uma função de uma variável aleatória, ela pode ser também uma variável aleatória discreta ou pode ser uma variável aleatória contínua. Então, primeiro vamos estudar o caso discreto. Seja x uma variável aleatória com função de probabilidade f de x. Seja y igual a h de x, quer dizer, y é uma função h da variável aleatória x. Logo, y será uma variável aleatória também discreta, já que x é discreta. E a sua função de probabilidade será dada por f de y, que é igual à probabilidade da variável aleatória y ser igual a y. Mas a variável aleatória y é a variável aleatória h de x. Então, isso é a probabilidade de h de x ser igual a y. Mas como é que você calcula essa probabilidade? Como é discreta, você vai somar a função de probabilidade de x em todos os pontos, tais que h de x é igual a y. Então, para calcular aquela probabilidade, você soma as funções de probabilidade onde o h de x é igual a y. É claro que essa função de probabilidade ela vai valer para o caso de y pertencer a esse Ry. Então, é assim que você vai calcular. A melhor maneira de entender é com um exemplo. Então, vamos para um exemplo disso aqui. Uma transformação discreta. Exemplo. Seja x uma variável aleatória, com a seguinte função de probabilidade. Olha a função de probabilidade aqui. X igual a xi, isso quer dizer que a variável aleatória x assume valores de menos 1 ou 0, 1. E a função de probabilidade é abaixo. Quer dizer, a função de probabilidade de um ponto menos 1 é 1/4, a função de probabilidade no ponto 0 é meio, e a função de probabilidade no ponto 1 é 1/4. Considere o y igual ao x ao quadrado. Então, y é um quadrado de x. A pergunta é, qual é a distribuição da variável aleatória y? Qual é a distribuição de y? Bem, se x vai ser discreta, x ao quadrado também vai ser discreta. E aí, quais são os valores que assume? Então, vamos à solução. Vamos lá. Solução. Já que x assume valores menos 1, 0 ou 1, o y, que é x ao quadrado, vai assumir o valor 0 ao quadrado, que é 0, ou o valor menos 1 ao quadrado, que é 1, ou 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, o y assume valores ou 0 ou 1. O y, que é o x ao quadrado, vai ser igual a 0 ou vai ser igual a 1. Então, y é uma variável aleatória discreta.
respondendo valores em 0 e 1. Mas eu quero achar a função de probabilidade de y. Então vamos lá, vamos continuar aqui em cima. Os valores, né, que y assume são 0 ou 1. Então vou calcular a função de probabilidade no ponto 0 e a função de probabilidade no ponto 1. Quer dizer, a probabilidade de y ser igual a 0 e a probabilidade de y ser igual a 1. Então vamos lá. Primeiro, a função de probabilidade no ponto 1. F de y no ponto 1. Isto é a probabilidade do y ser igual a 1. Mas quando y vai ser igual a 1? Ele vai ser igual a 1 quando ele for menos 1 ou ser mais 1. Porque eu vou ter que x ao quadrado vai ser mais 1. Logo, se x ao quadrado é igual a mais 1, nós temos que o x pode ser igual a menos 1 ou o x pode ser igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a 1, então x igual a menos 1 ou x igual a 1. Logo, isso aqui é a função de probabilidade no ponto menos 1, mais a função de probabilidade no ponto mais 1. Agora ficou moleza, né? Estou somando, fazendo aquela soma ali que a gente viu ali, ó. Essa soma aqui embaixo. Estou aplicando isso. Legal? Agora é só olhar os valores. A função de probabilidade no ponto menos 1 é o f de menos 1, que vale 1/4. Mas a função de probabilidade no ponto 1 é o f de 1, que é 1/4. Logo, a probabilidade de y ser igual a 1, quer dizer, vai ser 1/4 mais 1/4. 1/4 mais 1/4 é igual a meio. Então, respondemos a função de probabilidade no ponto 1 é igual a meio. A probabilidade de x ser igual a 1 é meio. Agora, no ponto 0, o f de 0 é a probabilidade do y ser igual a 0. Mas como y só pode ser 0, 1, isto é igual a 1 menos a probabilidade de x ser igual a 1. E a gente acabou de calcular. Isto é igual a 1 menos meio. 1 menos meio vai ser meio. Portanto, o f de 0 é meio. A função de probabilidade no ponto 0 é meio. E a função de probabilidade no ponto 1 também é meio. Então, vamos desenhar a distribuição aqui embaixo? Vamos desenhar. Então, vou colocar essas linhas aqui. Fechei a tabelinha. Eu quero fazer a função de probabilidade. Então, y pode ser igual a um yzinho. E esse yzinho pode ser 0 ou 1. E a função de probabilidade, que é o f de yzinho, será a função de probabilidade de x ser igual a 0 é meio. E a função de probabilidade de x ser igual a 1 é meio. Temos a distribuição de y, que é igual a x ao quadrado. Moleza, né? Moleza. Então, fazendo o exercício, você vai entendendo o assunto, vai ficando mais fácil. Prosseguindo. Vamos para outro exemplo. Outro exemplo no caso discreto. Agora nós vamos considerar uma variável aleatória com distribuição geométrica, que você viu no início do nosso curso. Uma variável aleatória geométrica com parâmetro igual a meio. Logo, você lembra da função de probabilidade da geométrica? Vai ser f de x, que é a probabilidade de x ser igual a x, é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Bem, geométrica, esse x pode ser ou 1, ou 2, ou 3, pontinho, pontinho, pontinho. Agora eu vou criar uma variável aleatória y, que vai ser o h de x, função de x. E essa y vai ser 1 se o x for um número par. E vai ser 0 se o x for um número ímpar. Então, y é igual a 1 se x é par, ou y é igual a 0 se o x for ímpar. Então, y assume valores 0 ou 1. Eu quero saber qual é a distribuição de y. Vamos à solução? Vamos lá. Tentando achar a distribuição de y. Você já sabe que o y é 1 ou é 0. Então, os valores que a variável y assume são 0 ou 1. Esses são os valores de y, né? São 0 ou 1. Continuando.
Eu quero achar a função de probabilidade de y. Então, vamos começar o f de 1 e a probabilidade de y ser igual a 1, que será igual à probabilidade do x ser par. Logo, o f de 1 será a probabilidade de x ser par. Quando é que o x vai ser par? Quando x for igual a 2, ou 4, ou 6. Então, o f de 1 vai ser a probabilidade de x ser igual a 2, ou 4, ou 6, e assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Logo, o f de 1 será a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 4, mais a probabilidade de x ser igual a 6, e assim vai, o x é par, pontinho, 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 prossegue. Logo, a função de probabilidade do ponto 1 será, vamos calcular essa probabilidade, a probabilidade de x ser igual a 2 é o f de 2, a probabilidade de x ser igual a 4 é o f de 4, e a probabilidade de x ser igual a 6 é o f de 6. Mais pontinho, pontinho, pontinho. Agora vamos lá na fórmula, né? O f de x é 1 sobre 2 elevado a x. Então eu tenho aqui, ó, o f de 1 será, f de 2 vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. O f de 2 vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Olha aqui, o x é 2 aqui, ó. E o f de 4? Aí vamos lá na fórmula. F de 4 vai ser 1 sobre 2 elevado a 4. Então você vai fazer o x igual a 4. 1 sobre 2 elevado a 4. E o f de 6 vai ser 1 sobre 2 elevado a 6. 1 sobre 2 elevado a 6. E assim vai, pontinho, 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 pontinho. Você observa que nós temos uma PG aqui. Mas vamos desenvolver mais um pouco. Logo, a função de probabilidade de y no ponto 1 será 1 sobre 2 elevado a 4 é 1 sobre 4. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4, repetindo. 1 sobre 2 elevado a 4 é 1 sobre 16. 1 sobre 2 elevado a 6 é 1 sobre 64. E assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Sempre somando. Aqui nós temos uma soma de uma progressão geométrica ilimitada, onde a razão é 1/4. A razão é menor do que 1. Ela é limitada e a razão é menor do que 1, então ela converge. Essa soma converge para quem? Qual era a fórmula que nós vimos no nosso curso? Era o primeiro termo, que é 1 sobre 1 menos a razão. Observe que o primeiro termo é 1/4 e a razão também é 1/4. Então essa soma será calculada por essa fórmula. Então vamos calcular aqui, ó. A função de probabilidade de y.1 será o primeiro termo A1. O A1 em cima é 1/4. Ó, esse 1/4 aqui. Sobre 1 menos a razão Q. O Q é 1/4 também. A razão é 1 sobre 16 dividido por 1 sobre 4. É 1/4. Então ficou 1/4 sobre 1 menos 1/4 é 3/4. E 1/4 dividido por 3/4, corta o 4 de cima com o 4 de baixo, isto é igual a 1/3. Portanto, a função de probabilidade de y.1 é igual a 1/3. A probabilidade de y ser igual a 1 é igual a 1/3. Agora vamos calcular a função de probabilidade do ponto 0, que é a probabilidade de y ser igual a 0. Como o y só assume dois valores 0 e 1, a probabilidade de y ser igual a 0 é igual a 1 menos a probabilidade do y ser igual a 1. Portanto, isto aqui é 1 menos a função de probabilidade do ponto 1, que é 1/3. Isso é igual a 1 menos 1/3. E 1 menos 1/3 é igual a 2/3. 2/3. Tranquilo, né? Então, a função de probabilidade no ponto 1 é 1/3, no ponto 0 é 2/3. E aí podemos fazer a distribuição aqui, ó, fazer a linha aqui. Bem, o y igual a yzinho, o y assume valores 0 ou assume o valor 1. E o f de y vai ser quem? A probabilidade de y ser igual a 0, que é o f de 0, é 2/3, esse 2/3 aqui. E a probabilidade de y ser igual a 1 é 1/3, esse 1/3 aqui. Essa é a função de probabilidade de y. Moleza, né? E assim você calcula a função de uma variável aleatória no caso discreto.
E na próxima aula vamos ver o caso contínuo. Esse caso discreto é simples. Então eu espero que você tenha acompanhado, eu desejo a todos uma boa sorte e felicidades, e eu te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá!